o tempo está melhor em Munique do que em Lisboa, que isto é um pequeno pandemónio. É de estranhar. É de estranhar, é de estranhar. Olhar para estas baixas, obviamente que se torna aqui um problema. Ainda assim, existem algumas soluções, não são as melhores, não são aquelas que conferem ao Rui Borges aquela dinâmica da frente de ataque que é muito própria do entendimento que já vem de trás do Trincão e do Pote, por exemplo, o próprio Kenda e o Jenny Katam, que já têm um entendimento brutal, juntando-se o Soares, que tem conseguido ter aqui, aliás, ele, ao contrário do Gyökeres, colabora mais nas pequenas parcerias entre estes jogadores do que propriamente o Gyökeres, que resolvia muito mais o jogo, mas não combinava tantas vezes. Ainda assim, não é um problema de maior para esta partida, porque as coisas estão mais ou menos encaminhadas, mas também já fizemos aqui o exercício em função do Sporting estar a 2 pontos do segundo lugar e 2 pontos do 17º. Tudo pode mudar, não é? Tudo pode mudar, mas existem aqui algumas soluções. E, portanto, estes 10 pontos trazem algum conforto, ou podem conferir algum conforto, mas podem ser enganadores. Eu não sei exatamente qual vai ser a opção do Rui Borges. É talvez o 11 mais difícil. Tendo em conta estas ausências, não é? Sim, por causa das soluções não serem propriamente trocas diretas. Há uma que eu acho que é, até em função daquilo que foi a alteração na última partida, o Alisson, eu acho que vai entrar direto para o 11. O Jenny mantendo-se enquanto não vai para a cana. Se bem que está em dúvida também. Se o Jenny estiver em dúvida e não for a jogo, vai ter que ser aqui uma pequena revolução e aí é ainda mais difícil. Mas, por exemplo, se o Jenny não for, tem que ir a outro recurso que eu tinha pensado também. Para além do Alisson, há o Mangas. O Mangas não tem sido muitas vezes utilizado, mas o Mangas, aliás, foi, apesar de ser um lateral esquerdo de origem, foi muitas vezes utilizado a extremo e deu muito boa resposta sempre a extremo. Portanto, é mais uma alternativa a partir do banco. Depois aqui no meio campo, vai ter que ter aqui alguma solução, não sei se com o Morita mais à frente, não sei se com o João Simões mais à frente, a entrada para o 11 de um Kochorashvili ou não. Há aqui soluções, mas obviamente que isto vai diminuir muito do ponto de vista ofensivo o Sporting. Provavelmente isto também vai ter aqui um impacto grande na estratégia que o Rui Borges tem para jogo. Eventualmente vamos ver um Sporting mais baixo. Se já ia ser obrigado pelo Bayern de Munique a baixar linhas em muitos momentos do jogo, aqui se calhar de um ponto de vista estratégico o Rui Borges também vai ter que baixar um pouco as suas linhas e ponderar, ferir o adversário no contra-ataque, seja com o Soares, seja com o Alisson, por exemplo, ou mesmo com o Mangas. Bem, hoje à tarde, Gonçalo, vamos ter muito tempo, com toda a certeza, para analisar estes tópicos, exatamente, e principalmente as lesões e um eventual 11. Para já, vamos falar do Benfica, porque há adeptos do Real Madrid a pedirem o regresso de José Mourinho. Numa altura em que o lugar de Xabi Alonso está em risco, há quem pense no atual treinador do Benfica, nomeadamente Juanma Rodrigues, um conhecido adepto do Real Madrid. Diz mesmo que, se pudesse, traria José Mourinho para o Real Madrid logo pela manhã. O treinador de 62 anos, recorda, orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013. Pelo clube da capital espanhola, José Mourinho conquistou um campeonato, uma Taça do Rei e uma Supertaça. Caso se confirme o despedimento de Xabi Alonso, a imprensa espanhola tem avançado os nomes também de Klopp, por exemplo, como possível sucessor. Gonçalo, olhando para este interesse por parte dos adeptos, até de outros clubes pelos quais José Mourinho já passou, é então de salientar o percurso que está a fazer pelo Benfica ou é pelo histórico de José Mourinho? Primeiro, um bocadinho de forma diferente, pintado de forma diferente, mas na sequência do que eu disse ontem, uma andorinha não faz a primavera. Não é por um adepto a querer muito e apesar de ser um adepto que é bastante conhecido, não é por um adepto ou dois, ou meia dúzia de adeptos, ou 100 adeptos quererem que as coisas acontecem. Nomeadamente num contexto de Real Madrid, onde Florentino Pérez sempre pensou pela sua cabeça. Portanto, eu não vejo isto como plausível. Posso encontrar aqui o facto de ter sido conotado o Mourinho ao Real Madrid, porque aquilo que é apelidado o momento do Real é quase de guerra civil. Ou seja, há um turbilhão grande e parece que não existe, há ali uma falta de mão firme. E Mourinho sempre foi conhecido, até aos dias de hoje, por ter essa personalidade forte, vincada e conseguir, sem problema nenhum, meter ordem na casa. Não é propriamente pelo melhor momento que Mourinho está a colocar as equipas a jogar. Depois de Roma, Fenerbahçe e Benfica,
coisas não estão a correr verdadeiramente bem a Mourinho do ponto de vista qualitativo. E, portanto, não é por isso, não é pelo impacto extraordinário que está a ter no Benfica que agora de repente aparece o nome de José Mourinho. Mas será que José Mourinho quer este regresso também? Não, porque eu sinceramente ficarei mesmo muito surpreendido, mas mesmo muito surpreendido se isto tivesse algum fundo de verdade. De verdade para execuível. Não acredito, sinceramente. Acho que estamos a falar de 12 anos, qualquer coisa por aí, que Mourinho já saiu do Real Madrid. Teve tantas oportunidades para regressar, nomeadamente quando regressou, por exemplo, à Premier, no Tottenham, por exemplo, pós-Tottenham. Tinha tido vários momentos e as coisas nunca aconteceram. Não é agora que de repente vai entrar José Mourinho na equação. Acredito também, por exemplo, mais plausível um Klopp que não está a treinar do que propriamente o Mourinho nesta altura. Mas vontade, pelos vistos, não falta, lá está, por parte de adeptos do Real Madrid. A questão é se José Mourinho, numa eventual coincidência de não estar numa boa fase no Benfica, nos próximos jogos, acaba por ser eliminado, entretanto, amanhã da Champions. Taça da Liga também segue em janeiro. Não poderá haver aqui um momento ideal para que isso aconteça? Não imaginas a vontade que eu tenho de ganhar o Euromilhões. Tenho uma vontade, mas nunca consigo acertar nos números. Vamos lá ver, são adeptos. Não vejo mesmo nenhum... É que não há um ponto que eu consiga agarrar e dizer ok, pode fazer algum sentido. Não então, há nada. Aquilo que estás a dizer é que o presidente do Real Madrid, ao olhar para a exibição de José Mourinho, não se interessa não se interessou durante estes anos todos, não vai interessar agora porque não podemos olhar para uma carreira recheada de troféus como a de Mourinho, não podemos olhar que seja este o período, esta a janela de carreira de Mourinho que vai aguçar o apetite dos tubarões. Não é, de certeza absoluta. E, portanto, muitos outros momentos existiram de grandes troféus, nomeadamente quando não ganhou campeonatos, ganhou Liga Europa, por exemplo. Outros momentos existiram. E, portanto, não é este o momento que eu acho que Florentino irá olhar para Mourinho. Mas, volto a dizer, eu percebo que no momento em que Xabi Alonso conhece bem a casa, de um ponto de vista de ter sido jogador, mas da liderança, provavelmente não está a conseguir organizar as tropas e alguns adeptos lembram-se da mão firme de Mourinho, mas também tem sido apontado Zidane e por aí fora, sendo que Zidane também tem sido apontado à seleção francesa e Mourinho à seleção portuguesa. Portanto. Gonçalo, estavas há pouco a falar do mau tempo, não foi só no caminho para aqui para o estúdio. Há também mau tempo no Seixal. A nossa maquilhadora teve que fazer um pequeno milagre, senão eu vinha a parecer um pinto. Há também mau tempo no Seixal, o mau tempo que se fez sentir no Seixal marcou o último treino do Benfica e tudo, antes do decisivo jogo frente ao Nápoles na Liga dos Campeões. José Mourinho chamou os jovens, José Neto e Rodrigo Rego, a uma sessão de trabalhos que decorreu sob forte chuva e também muito vento. Os minutos abertos à comunicação social foram mesmo marcados pela tempestade no Seixal, com o Mourinho e alguns jogadores a protegerem-se dentro do possível, com os capuzes e também gorros. O treino foi presenciado por jornalistas italianos que viajaram até Lisboa para acompanhar este Benfica-Nápoles. Gonçalo, já iremos olhar com mais detalhe para um possível 11, também para amanhã, mas agora sobre este treino, era também inevitável que acontecesse. Portanto, José Mourinho teria de dar tudo e apostar tudo no dia de hoje, porque amanhã é um dia crucial para a equipa do Benfica. Sim, hoje é o treino. Por vezes, o que eu vou dizer não é verdade muitas vezes, mas em teoria é o treino mais importante da semana, onde tu consegues afinar algumas coisas cruciais do ponto de vista tático-estratégicos para o jogo. É os 2 últimos dias da semana em que tu canalizas mais o foco no adversário. Isto depois é muito relativo, porque as equipas como o Benfica, o Porto, o Sporting, jogando de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, muitas vezes perde-se um bocadinho aquilo que devia ser um microciclo perfeito de trabalho, portanto tens que ir introduzindo muitos conteúdos, mesmo nos dias menos prováveis, digamos assim. Mas é o treino mais importante da semana ou o treino mais importante das últimas semanas? Porque este jogo que aquilo segue... que representa na Champions. Exatamente. Sim. Poderá ser já uma eliminação, caso não haja uma vitória, não é? Já nem vale a pena tentar chegar aos playoffs, não é? Sinceramente, acho que tem tudo para resultar bem o jogo. Pode parecer estranho, mas eu acho que o Benfica vai ganhar o jogo. Eu não vou dizer com facilidade, mas vai ganhar o jogo. Vai ganhar.
Sabes porquê? Porque a expectativa nesta altura é mesmo muito baixa. É mesmo muito baixa. A expectativa do Benfica nesta altura do campeonato, leia-se, da fase de Liga, conseguir ficar para a próxima fase é mesmo muito improvável. E quando tu baixas as expectativas, também baixas a pressão dos jogadores, e eu acho que os jogadores, se calhar, vão conseguir dar uma resposta diferente, com menos pressão, já a pensar que, bom, isto já está mais ou menos perdido, os adversários que temos são muito difíceis, e as coisas começam a sair com alguma naturalidade. Foi o Nápoles que perdeu, que ganhou, aliás, ao Sporting. É a única derrota do Clube de Alvalade. Sim, é verdade. Champions. É verdade. Também falámos muito dessa partida. Eventualmente, talvez a partida em que mais argumentos Rui Borges deu aos comentadores para criticar, no sentido em que foi uma opção, aquela gestão entre o Pote e o Trincão, enquanto não havia propriamente aquilo que há na atualidade, que é uma fadiga acumulada de alguns jogadores, alguns a vir de lesão, portanto ainda não estão completamente... Sim, alguns ainda não estão propriamente a 100% na equação, muitos lesionados, falta de jogadores e jogadores para a posição em si, e alternativas, era a palavra que eu queria. Portanto, mas o Benfica tem alternativas para o jogo de amanhã, já que falas em banco? Tem alternativas, ter alternativas tem. Eu acho que vai jogar com os melhores em campo. Eu dizia isto por causa da tal alternância entre o Pote e o Trincão. Provavelmente se tivessem jogado os melhores, porque o Sporting esteve muito bem nesse jogo, se calhar até o resultado podia ter sido diferente, nunca saberemos. Mas nesta partida, eu acho que o jogo vai ser muito nessa perspectiva em que aquilo que eu fiquei com maior dúvida do clássico, do derby, e nós falámos e discutimos isso muito aqui, é esta metamorfose de equipa de Mourinho, porque se tu olhares para aquilo que aconteceu no derby, aquele autogol que Mourinho acabou por apelidar, acontece porque é uma equipa grande e é normal que em alguns momentos sintam a necessidade de atrair curto, portanto a primeira fase de construção, atrair o adversário para depois soltar o jogo mais à frente. E eu não sei se os jogadores estão confortáveis nesse prisma. Agora, olhar para esta perspectiva do Benfica estar a necessitar de pontos como de pão para a boca. Olharam o Nápoles, que não está assim tão confortável quanto isso. E, portanto, esta vitória poderá ser... Está mais confortável que o Benfica. Mas tem 7. E no campeonato italiano, já há pouco dizíamos que o Sporting, com 10 pontos, estava próximo do 17º. Imagina o Nápoles, que só tem 7. Portanto, as coisas não estão resolvidas. Esta fase de Liga traz essa incerteza, ficámos a saber na época passada, e a confirmar nesta segunda temporada de fórmula diferente da Liga dos Campeões. E traz essa maior incerteza. Eu acredito sinceramente que, olhando para aquilo que aconteceu, eu não estou a ver um Benfica que seja com uma fórmula muito diferente e nem estou a ver, eventualmente, Mourinho a culpar Barrenetxea pelo erro. O Turbino não deixou de ser um erro de grupo, mas eu senti algum desconforto na construção por parte do Benfica. Os jogadores grandes gostam também de ter bola. Se estiver sempre a bater na frente, há muitos jogadores no meio campo que estão sempre só a disputar a primeira bola e depois não conseguem recuperar a bola, ou a bola cai para depois mais atrás. É uma fórmula que eu acho que ainda não, e o próprio Mourinho admitiu isso, que ainda está na zona cinzenta, portanto, ainda não descolaram da ideia passada, ainda não compraram a ideia do presente. Não sei até que ponto é que o mercado de janeiro vai ajudar ou não. Na Champions não vai, isso já sabemos de certeza absoluta, mas os milhões da Champions são uma boa ajuda para eventualmente também chegar aqui, em vez de 1, 2 ou 3 reforços. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já que falas em